Segundo Reis 13:14. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e umas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as suas mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu a janela. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás: pegue as outras flechas, e que pegasse as outras flechas e batesse, atirasse com elas no chão. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso, e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora só vai vencê-lo 3 vezes. Todos nós sabemos que Deus tem tudo o que a gente precisa. Isso não é algo novo para nós. Tudo o que a gente precisa, Deus tem. Tudo. Tudo, seja qual for a sua necessidade, Deus tem. Mas existe uma diferença muito grande entre saber e acreditar. Nem tudo o que a gente sabe, a gente acredita. Todo mundo sabe que se você estudar muito para um assunto, e se você se tornar um especialista com PhD ou uma autoridade no assunto no país, certamente você se dará bem nessa área que você estudou. Mas aí você vê as pessoas no emprego há anos e nunca são promovidas. Só que também essa pessoa não estuda, não desenvolve suas habilidades, não aumenta o seu conhecimento, passa o ano inteiro em casa na pandemia e não lê um livro sequer. A gente sabe que estudar é bom, mas de fato, se a gente não faz, é porque a gente não acredita, não bota fé. A vida é como uma janela. Tudo depende da perspectiva de qual lado eu estou olhando. Se Deus tem tudo o que a gente precisa, mas eu não consigo acreditar nisso, é porque talvez eu esteja há muito tempo olhando do lado errado da minha janela. Cantamos, oramos, pregamos, anunciamos as boas novas, mas às vezes parece que o sonho de Deus ainda falta muito para chegar, ainda falta muito para receber, que os grandes milagres, eles sempre estão por vir, mas eles nunca chegam. E aí algumas vezes, propositadamente, Deus, ele nos pressiona para que a gente seja forçadamente obrigados a procurar por um milagre, por uma provisão. Se Deus tem todas as coisas, qual é o motivo de eu não estar mais procurando, de eu não estar mais esperando o meu milagre? Se Deus pode tudo, qual o motivo de eu simplesmente não acreditar que Ele pode transformar qualquer coisa na vida da minha família, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos? Se Deus, Ele tem toda a autoridade, se Deus tem todo o recurso, qual é o motivo de simplesmente eu abandonar sonhos? Se nós estamos pensando em abandonar aquilo que Deus planejou para nós, alguma coisa está errada.
Se estamos pensando em abandonar aquilo que Deus planejou para nós, existe algo errado. Porque nós só abandonamos algo quando não é mais possível acreditar. E por que então há tantos cristãos que abandonam a família, abandonam casamentos, abandonam ministérios, abandonam muitas vezes a posição que Deus te colocou? Existe aí um paradoxo. De lado nós temos um Deus que pode absolutamente tudo, que tem todo o recurso, toda a força e todo o poder. Aquele Deus que nós cantamos, nós pregamos e nós oramos. E do outro lado, existe um homem que sabe de tudo isso. Existe um homem que sabe de tudo isso, mas que age como se servisse a um Deus fraco, pobre e miserável. Como se o poder de Deus fosse tão inútil, incapaz de mudar algo tão pequeno assim na sua vida. Nós sabemos que Deus é onipotente, poderoso, mas muitas vezes nós somos incapazes de acreditar que esse poder que abriu o mar, esse poder que ressuscitou os mortos, que multiplicou os pães, que parou o sol, que esse poder também vai entrar em nossa vida com a mesma força, com a mesma capacidade de curar, de transformar, de renovar, de ressuscitar tudo aquilo que está morto dentro de nós. Jesus ressuscitou Lázaro e muitas vezes há tantas coisas dentro de nós que nós também precisamos ressuscitar. Quando as feridas da vida já mataram tantos sonhos, amor, confiança, quando já não há mais esperança e quando não acreditamos mais que Deus possa ressuscitar em nós coisas tão preciosas que a vida nos tirou. Porque quando é sobre a nossa vida, porque quando se trata de viver os nossos milagres, por que nós nunca acreditamos? Por que nós nunca conseguimos pensar positivamente? Porque nós somos fixados em negatividade. Quando surge a primeira crise, nós já imaginamos tudo que pode dar errado. Nós fomos treinados para primeiro ver tudo que pode dar errado, para depois ver o que pode dar certo. Porque o ser humano, ele tem um problema seríssimo com esquecimento, de esquecer as coisas maravilhosas de Deus. Na primeira tempestade, o homem ele já se esquece que ele estava andando sobre as águas. Ele se esquece dos grandes milagres que Deus já fez em sua vida. E nessa passagem da Bíblia que fala sobre Eliseu, ele está com uma doença que vai levá-lo à morte. E o rei Jeoás, rei de Israel, ele vai visitar Eliseu. Só que Eliseu era alguém muito importante. Quando Jeoás entra no quarto do moribundo Eliseu, ele grita: carros e cavalos de Israel. Em outras passagens, ele diria: quem nós seremos sem você, Eliseu? Quando vinham os inimigos, era você que nós consultávamos. Era sempre você que falava com Deus e nos dava a direção. Você vale mais que um exército para nós, Eliseu. E o rei Jeoás está chorando, porque no coração dele há um luto de ver um homem moribundo prestes a morrer. E agora o rei Jeoás está com medo do que vai ser dele. Porque a morte ela é um processo muito mais egoísta para nós do que para aqueles que vão. Nós sempre nos perguntamos quando alguém morre: o que vai ser de mim agora? E o rei Jeoás está dizendo: o que vai ser de nós agora, Eliseu, sem você? De um lado, você tem um rei saudável lamentando por algo que está morrendo. E do outro lado você tem um homem morrendo, mandando um rei abrir a janela e mostrando o futuro para ele. Ele deve ter falado: olha aqui, em algum lugar, rei, deve ter algumas flechas. Eu não sei porque um homem velho perto de morrer guarda flecha e arco no quarto, mas Eliseu diz:
Há flechas. Abre a janela. Agora, rei. Pega as flechas que eu vou te mostrar uma nova perspectiva. Você entrou aqui no meu quarto para ver um moribundo. Um homem que está quase morrendo. Mas eu vou te mostrar o que essa flecha é capaz de fazer. Que ela é capaz de declarar a vitória do Senhor. Eliseu sabia qual era a preocupação do rei Jeoás. Eliseu sabia que a preocupação de Jeoás era o rei da Síria, que a qualquer momento iria invadir Israel. Eliseu grita, está vendo aquela janela, está vendo essa flecha? Nós vamos declarar que esta flecha é a vitória do Senhor. É como se Eliseu estivesse dizendo, não se preocupe com a minha morte, porque quem sempre nos deu a vitória foi o Senhor. Rei Jeoás, não se preocupe porque eu estou morrendo, porque nunca fui eu, Jeoás. É Deus que lhe dá a vitória. Deus dá a vitória. Mas primeiro você tem que atirar a flecha da fé. Mas o que acontece a seguir é trágico. Eliseu, ele pega as mãos e coloca sobre as mãos do rei. Ele diz, acredita em mim, é a vitória do Senhor. Mas o que acontece agora é trágico. É trágico porque ele tinha a vitória do Senhor nas suas mãos. Ele sabia que Deus estava dando a vitória sobre seus inimigos, sobre o rei da Síria. E a maior tragédia é quando Deus diz, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. E você limita a voz de Deus. Você limita a voz de Deus por aquilo que você acha que é suficiente. É quando Deus diz, eu vou curar a sua casa, eu vou abençoar o seu ministério, eu vou frutificar as suas finanças. Olha aqui, é a vitória do Senhor. E aí a gente pega tudo isso, a gente pega essa palavra e a gente rebaixa essa palavra de vitória do Senhor em algo que não é mais poderoso, em algo que é pequeno, em algo que é mesquinho. Como se eu sei que Ele é poderoso, mas eu não vivo isso em minha vida. Como se eu sei que Ele é poderoso, mas eu não ajo em minha vida como se Ele fosse um Deus poderoso. Eu canto, Ele é um Deus poderoso, mas na minha vida eu rebaixo Deus a um poder que não age, que não faz diferença, que não transforma, que não muda a minha situação. E Ele diz, ei, rei Jeoás, pega na mão, nunca fui eu, abre essa janela. É a vitória do Senhor, pega a flecha e atira. E o que ele faz? Haviam várias flechas no alforje. Eliseu pede para ele atirar as flechas na terra. E rei Jeoás, ele atira 3 flechas. E depois ele para. O rei Jeoás, ele achou que estava bom. Eliseu disse, atire as flechas, que essas flechas lhe darão a vitória. Quando o rei atira 3 flechas, Eliseu, que já estava perto de morrer, Eliseu, ele se revolta. Eliseu, ele fica revoltado, ele fala, você não entendeu. Deus colocou o inimigo nas suas mãos. Eu disse para você que à medida que você atirasse, seria a sua vitória. Você poderia ter usado todas as flechas. Você poderia ter usado 5, 6. A Bíblia não diz quantas eram. Mas pela revolta que Eliseu ficou, havia muitas outras flechas no alforje. Mas ele rebaixou. O rei rebaixou aquela palavra liberada. Ele rebaixou numa opinião dele que apenas 3 bastariam. E Eliseu disse, rei, você é um todo, rei Jeoás. Porque você poderia ter exterminado seus inimigos para sempre. Você poderia ter vencido esse câncer para sempre. Você poderia ter vencido esse vício para sempre. Você poderia ter vencido essa depressão para sempre. Esse trauma, essa ferida, ter sido completamente curado. Mas como você só atirou 3 flechas, após a terceira derrota, seus inimigos voltarão contra você. E tudo continuará. Havia mais flechas disponíveis. Havia algo além para crer. Havia mais recursos, havia mais condições, havia mais possibilidade de fazer orações, mais jejum, mais louvor, mais fidelidade. Mas ele se negou
a passar do seu limite humano. Você não tem o direito de dizer para Deus até quando basta. Quando Deus disser que há uma vitória para ser liderada, se Ele te pedir uma pequena coisa para abrir a janela no meio de um quarto em luto, como pequenas atitudes de atirar uma flecha para o chão, não deixe de acreditar no quão grande é o poder de Deus. O que matou o rei Jeoás não foi a bênção, mas quando o rei falhou no potencial da sua vitória. Eliseu, ele foi claro, ele disse: essas flechas simbolizam a tua vitória. Se Deus lhe desse hoje a oportunidade de atirar contra tudo que o diabo tem feito na sua vida, você deixaria um cartucho na arma? Ou você atiraria até ter a certeza que o capeta realmente está exterminado da sua vida? O que limitou o que o rei Jeoás viveu não foi uma falha de promessa, mas foi uma falha de perspectiva. Aquilo que limitou o que o rei Jeoás viveu não foi uma falha de promessa, mas foi uma falha de perspectiva. A única coisa que me dá garantia de viver a promessa é a consciência que eu tenho a respeito dela. Se eu não tenho uma revelação a respeito da promessa que eu carrego, eu vivo como se eu não tivesse promessa nenhuma. Eu não preciso ter uma grande fé para ver um grande milagre em minha vida. Não é o tamanho da sua fé que determina o seu milagre, mas é o tamanho do seu Deus. É o quanto você reconhece que Ele é grande. É a perspectiva que eu vejo pela janela. Muitas vezes aquilo que a gente acha que é pouco é exatamente a medida de Deus para o milagre se manifestar em nossas vidas. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. A medida de Deus é diferente da nossa medida. Para derrotar o maior de todos os gigantes, foi necessário apenas uma pequena pedra de um riacho. E o maior erro que nós podemos ter é achar que nós também precisamos ter uma fé do tamanho do nosso problema. Quando Jesus fala sobre fé, Jesus escolhe a menor de todas as sementes, o grão de mostarda. Porque o seu milagre, ele vai sair do pouco e não do muito. A pouca fé que você tem, mesmo que ela seja pequena, ela é o suficiente. É capaz de mover a maior de todas as montanhas e fazer o milagre na sua vida. O erro do rei Jeoás é que ele não conseguiu ver a grandeza no que Deus estava falando com ele. Ele não conseguiu porque havia uma bênção disfarçada. Porque afinal de contas, quem vencerá o inimigo atirando flechas no chão? Talvez ele pensou que Eliseu, porque Eliseu já estava perto de morrer, que ele estava caduco, que ele estava esclerosado. O rei não entendeu. Ele não conseguiu enxergar o que Deus estava fazendo. Que aquilo que parecia ser algo tão pequeno, ele podia ter um resultado tão grandioso. E se você não enxergar o que Deus está fazendo, você nunca terá energia para aguentar o que há de vir. Se você não conseguir olhar para a perspectiva certa. Todos nós temos uma escolha. Ou você chora pelo Eliseu que está morrendo, ou você usa as armas que lhe restam para apontar para o futuro. Os homens passam, mas a vitória sempre virá do Senhor. As empresas passam, os médicos passam, mas a vitória sempre virá do Senhor. Os Eliseus passam, mas sempre haverá uma janela para olhar e dizer: é de lá que virá a vitória. Nós somos muito bons para ver as nossas necessidades. Nós somos péssimos para ouvir a voz de Deus no meio da nossa própria provisão. Eliseu mesmo ele estando com uma doença terminal, Eliseu não teve dificuldades em ver a vitória num quarto de luto.
Porque o homem de Deus, a única coisa que ele não perde é a visão. Um homem de Deus, a única coisa que ele não perde é a visão. Há sempre uma perspectiva. Porque enquanto você tiver uma perspectiva, uma visão, sempre haverá uma bênção perto de você. O diabo ele sempre vai dizer para você: acabou. O diabo vai te dizer: não tem mais nada. Se entrega. Corta os pulsos, mas é mentira. Sempre haverá algumas flechas espalhadas pelo quarto. Ainda há sempre uma janela para aqueles que querem parar de olhar para o luto e olhar para o futuro e ter sempre uma perspectiva diferente. Porque Deus sempre pode fazer algo. Deus sempre pode fazer algo. Desse quarto que está de luto, deste quarto que eu sei que tem alguns Eliseus morrendo, eu sei que a vitória continua no mesmo lugar. E eu vou pegar o que eu tenho, e sempre haverá uma janela. Por mais que você diga que acabou, sempre haverá uma janela. Numa história de Abraão, quando Agar é deixada no deserto por Abraão. Agar sabia que ela tinha sido deixada com seu filho para morrer no deserto. E quando acaba a água e seu filho Ismael chora de sede, Agar, ela desiste de tudo. E ela abandona o seu filho embaixo de uma árvore. Mas quando Deus ouve o choro do menino, um anjo se apresenta a Agar e apresenta ela a um poço que estava ali perto. Sabe, aquele poço que salvou a vida de Agar e Ismael. Aquele poço, ele não apareceu milagrosamente naquele lugar. Aquele poço, ele sempre esteve lá. Agar, ela ia morrer de sede, do lado de um poço. Porque a perspectiva dela era o fim. E tudo que Deus fez foi apenas mostrar a ela uma nova perspectiva. E quantas bênçãos disfarçadas hoje estão perto de você e você simplesmente não consegue enxergar. Porque quem não tem perspectiva morre de sede do lado do poço. Há sempre uma janela, e quem determina a minha história é Jesus. O final da história, ele não está na mão do diabo, mas ele está na mão do nosso Deus. O diabo, ele sempre vai te dizer: não há saída, acabou, não tem mais jeito, você já perdeu, você nunca vai recuperar aquilo que foi roubado da sua vida. Mas Deus, ele renova tudo. Deus, ele restaura tudo. Deus, ele abre porta em tudo. Não existe situação enroscada demais que ele não possa desenroscar. Não existe pessoa irrecuperável para Deus. Não existe causa perdida. Não existe tempo perdido. Deus faz o que quer, quando quer e como quer. E se não existe, ele faz existir. E se não dá, ele faz dar. Ele faz o que quer, ninguém manda nele, ninguém é maior do que ele, ninguém dá ordem nele. Ele é o início, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o derradeiro. Ele faz existir. Ele não se sujeita às leis naturais, ele não se sujeita ao tempo, ele não se sujeita à medicina, ele não se sujeita às leis humanas. Ele faz o que quer e como quer. E está na hora de você olhar para a janela e você ter uma nova perspectiva. Está na hora de você trocar o cenário. Está na hora de você poder olhar para um novo horizonte, de tirar essa paisagem de luto e ver que da janela existe uma nova visão para os seus problemas. Que Deus pode mudar tudo na sua vida. E eu declaro que Deus, ele está pegando em suas mãos hoje, assim como Eliseu pegou nas mãos do rei Jeoás. Ele está dizendo que essa flecha é uma nova perspectiva.
É uma nova janela que ela vem trazer uma nova visão na sua vida. E hoje você pode começar com essa nova janela, com essa flecha, com esse novo entendimento, porque essa flecha ela é capaz de declarar a vitória do Senhor sobre a sua vida. Um ótimo domingo a todos, e que a graça de Deus e a manifestação do Espírito Santo estejam sempre sobre a sua vida, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.